Panorama CBN. Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, o dia foi de buscas por desaparecidos e sobrecarga no IML da cidade. Barroso deixa comando do TSE e diz que há no Brasil uma tentativa mambembe de repetir o que o ex-presidente Donald Trump fez nos Estados Unidos. E diplomacia americana volta a aumentar o tom e diz que Rússia busca um pretexto para lançar uma ofensiva contra a Ucrânia. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN de hoje. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022. Panorama CBN. Vi pessoas se segurando em postes para não ser levado pela água. Muita gente presa dentro de ônibus. Muito desastre. Eu nunca vi Petrópolis assim. Eu tô apavorada. Eu nunca vi a cidade destruída desse jeito. Sempre morei aqui, já teve situações, mas assim não. Eu perdi tudo que eu tinha embaixo. Geladeira boiou. O meu portão da entrada foi embora. A chuva levou o portão. Desceu a minha escada, desceu um outro pedaço do lado da minha casa. Ficamos ilhados ali, mas graças a Deus conseguimos sobreviver. Abre essa edição falando novamente sobre a situação em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Você ouviu agora há pouco o relato de alguns moradores da cidade e como deu para perceber, o cenário por lá ainda é de caos. O número de mortos em Petrópolis após a tempestade chegou a 110. Isso até a hora que eu estou gravando este podcast. E, infelizmente, esse número pode subir, porque, segundo a Polícia Civil, foram feitos 116 registros de desaparecimentos, mas não se sabe quantos desses já foram encontrados. E o tempo em Petrópolis permaneceu instável durante todo o dia. E teve momentos que choveu forte e sirenes foram acionadas para as pessoas saírem das casas. Por causa disso, nessa tarde, um novo deslizamento provocou a evacuação do bairro 24 de Maio. E até agora, segundo a Secretaria Estadual de Defesa Civil, 24 pessoas foram resgatadas com vida e 705 pessoas foram encaminhadas para os 33 pontos de apoio que foram montados na cidade em igrejas e escolas da rede pública municipal. Entre os sobreviventes estão os rodoviários que trabalhavam nos 2 ônibus que foram arrastados para dentro do rio Quitandinha. Eles conseguiram sair dos veículos com vida. Mas, infelizmente, nem todo mundo está nessa mesma situação. A busca por sobreviventes em meio ao soterramento no Morro da Oficina seguiu intensa ao longo da madrugada, do dia, da tarde e vai continuar agora à noite. E todo esse trabalho conta com a ajuda de moradores, equipes dos bombeiros, exército e defesa civil. Para você ter uma ideia, 500 bombeiros trabalham nessas buscas aos desaparecidos. E muitas pessoas estão procurando as famílias que estão debaixo da lama, como é o caso de Alessandra Leite, que é técnica de enfermagem. Ela contou para a nossa repórter Alexia Souza, que está lá em Petrópolis, que o irmão dela está soterrado na Vila Felipe, que fica perto do Morro da Oficina que veio abaixo. E ela relatou tudo o que aconteceu. Varreu tudo, varreu a casa do meu irmão, varreu a minha, varreu tudo. Eu tava em casa, na sala, e eu fui correr pra cozinha e me pegou na cozinha, mas só de raspão. A minha casa é essa que tem só uma parede em pé. Acabou tudo, não tenho nada mais. Eu só quero achar meu irmão, que ainda tá ali debaixo, né? Tem 2 dias já que meu irmão tá ali. Tem 2 vizinhos, que também é a mãe e o filho, que estão desaparecidos, e meu irmão, só falta eles 3. Essa região do Morro da Oficina que eu falei foi onde mais de 80 casas foram atingidas e concentra o maior número de vítimas. Já a Rua Tereza, que é uma das principais ruas da região, também está entre as áreas afetadas. A Polícia Civil informou que montou uma força-tarefa na cidade e cerca de 200 policiais, entre peritos, legistas e criminais, papiloscopistas, técnicos e auxiliares de necropsia, servidores de cartório e de diversas delegacias da região serrana
atuam no apoio para agilizar o reconhecimento dos corpos, porque o IML da região ficou sobrecarregado. Além disso, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros está fazendo um atendimento especializado aos que buscam informações de desaparecidos e querem fazer os boletins de ocorrência. Já a Prefeitura abriu todos os pontos de apoio para o acolhimento da população de área de risco. Agora eu vou te falar sobre a mobilização das autoridades em relação a essa tragédia. Hoje o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, disse que está agilizando todos os procedimentos possíveis para que seja disponibilizado o saque emergencial do FGTS para trabalhadores de Petrópolis. Mas ele não deu um prazo para que isso aconteça. Todos os processos referentes a qualquer tipo de benefício do INSS para a cidade de Petrópolis, eles estão sendo buscados para a gente fazer a maior agilização possível para conceder o mais rapidamente possível, porque a gente imagina e vê, né, a situação que aquelas pessoas estão vivendo nesse momento. Então, vai ter antecipação do FGTS, dos saques, e todos os benefícios que o INSS concede, eles estão em revisão acelerada para o pagamento ser o mais rápido possível, porque isso tudo vai ajudar na reconstrução da cidade. Esse saque emergencial do FGTS também foi disponibilizado para várias cidades de Minas Gerais e também da Bahia, que foram devastadas pelo período chuvoso nos últimos meses. E cada trabalhador atingido pelas inundações pode retirar até R$ 6.220. E o acesso aos recursos é liberado por endereço de acordo com as informações da Defesa Civil Municipal. E nos próximos dias, o Ministério do Trabalho e Previdência também deve detalhar como vai ser feita essa liberação para os atingidos de Petrópolis. Hoje também, na abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, destinou uma parte do tempo para prestar solidariedade aos moradores de Petrópolis. Fux deixou uma mensagem de pesar aos familiares das vítimas. E o ministro, que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça, se prontificou a somar esforços. É impossível não se emocionar com os relatos de quem cavou a lama com as próprias mãos em busca de seus entes queridos que se encontram desaparecidos. Centenas de famílias perderam as suas casas e seus bens. Diante desse contexto, prestando contas aos meus pares, o Conselho Nacional de Justiça se somará às iniciativas de apoio à população de Petrópolis. O CNJ, por meio do Observatório dos Direitos Humanos, vai monitorar questões jurídicas e institucionais que envolvam a preservação de direitos fundamentais das regiões atingidas e também vai instituir o espaço de recebimento de doações. E enquanto essa ajuda financeira não chega de fato, diferentes entidades estão recolhendo donativos para as vítimas dessa tempestade. E eu volto a dizer aqui, garrafas de água mineral são a prioridade, já que o abastecimento foi totalmente comprometido em grande parte da cidade. Além disso, colchões, cobertores, material de limpeza e higiene pessoal, máscaras, álcool em gel, roupas e alimentos não perecíveis também estão sendo recolhidos. E se você puder doar, o Grupo Globo reuniu em um único site vários endereços de pontos de coleta que estão recolhendo essas doações. Então, se você puder doar, entre no site paraquemdoar.com.br. E todas as atualizações dessa tragédia você pode acompanhar ao vivo durante a programação da CBN, no nosso site, no aplicativo, também no rádio ou amanhã na primeira edição do Panorama CBN. Agora vamos para a Hungria, porque hoje o presidente Jair Bolsonaro fez a última parada na viagem dele ao leste europeu. Em Budapeste, Bolsonaro chamou o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, de irmão.
Ele também disse que os dois têm muitas afinidades e agradeceu pela hospitalidade. E contextualizando para você a figura do líder húngaro, Viktor Orbán é um dos principais expoentes da extrema-direita no mundo e é uma inspiração para a direita radical brasileira. E Bolsonaro se sentiu em casa. Ele disse que tanto ele como Viktor Orbán representam valores de Deus, pátria, família e liberdade. E esse é um lema que tem uma origem fascista. Essa nossa aproximação, essa passagem por aqui é rápida, mas deixará um grande legado para os nossos povos. Acredito na Hungria, acredito no prezado Orbán, que eu trato praticamente como um irmão, dadas as afinidades que nós temos na defesa dos nossos povos e na integração dos mesmos. Então, este momento é de felicidade, é de alegria, é de gratidão e reconhecimento pela forma como nós, todos, eu e minha comitiva, estão sendo tratados em seu país. Mais uma vez, o presidente tentou associar a retirada parcial das tropas da fronteira da Ucrânia à viagem dele à Rússia, o que não é verdade, né? A autoestima tá lá em cima. Inclusive, mais adiante aqui nesse episódio, eu vou contar para você que o clima de hoje lá na região continua bem pesada. Bom, voltando para esse encontro, Viktor Orbán disse que o país tenta evitar uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E às vésperas das eleições húngaras, ele também mandou recados, atacando as políticas migratórias. E essa declaração que você vai ouvir agora foi traduzida em tempo real pela Globo News. Nós estamos pedindo que tenham leis mais severas, se fizerem algum documento sobre imigração. Se a gente não concorde, o Brasil vai ajudar a gente reagir. Ao longo da programação da CBN de hoje, ouvimos o professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB, o Juliano Cortinhas. E ele falou que a política externa do governo Bolsonaro está, na realidade, voltada para dentro. Ele explicou que a Hungria é um país pequeno, que tem pouca importância comercial para o Brasil e disse que a aproximação com Orbán parece puramente ideológica. Juliano Cortinhas disse também que as duas agendas chamam a atenção para as eleições de outubro. Orbán é um político de extrema-direita que adota estratégias eleitorais muito próximas das estratégias do bolsonarismo aqui no Brasil, e isso significa manipulação de opiniões por meio de redes sociais, utilização de fake news, hackeamento de contas, enfim, são estratégias bastante preocupantes. Da mesma forma, os russos são mestres na manipulação de eleições, inclusive nas eleições dos Estados Unidos tiveram uma interferência bastante importante, e a aproximação de Bolsonaro com os russos e com a Hungria nesse momento levanta suspeitas. O primeiro-ministro da Hungria também prestou solidariedade às vítimas de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E Bolsonaro disse também que conversou com o presidente da Hungria sobre a Amazônia. E ele falou que disse para Viktor Orbán que a destruição da floresta não existe e é uma tentativa de atacar a economia brasileira, que é dependente do agronegócio. Mas claro, isso é mais uma mentira. Dados do Amazon indicam que no ano passado o desmatamento na Amazônia foi o maior dos últimos 10 anos. Voltando ao Brasil, hoje foi dia de despedida no Tribunal Superior Eleitoral, porque o ministro Luiz Roberto Barroso fez a última sessão à frente da presidência do TSE e ele resolveu fazer um balanço da gestão dele nesses 2 anos. E ele aproveitou a oportunidade para mandar alguns recados. O ministro fez um discurso bem duro e disse que há no Brasil uma tentativa de repetir o que o ex-presidente Donald Trump fez nos Estados Unidos ao rejeitar a derrota eleitoral. Uma das estratégias das vocações autoritárias em diferentes partes do mundo é procurar desacreditar o processo eleitoral, fazendo acusações falsas e propagando o discurso de que se eu não ganhar, houve fraude. Trata-se de repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos, procurando deslegitimar a vitória inequívoca do seu oponente e induzindo multidões a acreditar na mentira.
Barroso disse que nos últimos tempos não foram feitas apenas exaltações verbais à ditadura e à tortura, mas sim ações concretas e preocupantes. Só que nesse momento, Barroso não citou diretamente o presidente Jair Bolsonaro, mas mencionou episódios que foram patrocinados por ele, como aquele desfile de tanques de guerra na esplanada dos ministérios, aquelas manifestações em frente ao exército pedindo a volta da ditadura militar, e o sobrevoo de caças ao prédio do Supremo, que acabou destruindo todas as janelas. E no discurso de hoje, Barroso leu um trecho do relatório da Polícia Federal que indica a existência de uma milícia digital por meio do chamado Gabinete do Ódio, ligado à Presidência da República. Este é o Brasil de hoje, na descrição não de um líder de oposição, mas da Polícia Federal, em relatório elaborado por delegada corajosa e independente. Vivemos um momento triste em que se misturam o ódio, a mentira, as teorias conspiratórias, o anticientificismo, as limitações cognitivas e a baixa civilidade. No próximo dia 22, mais conhecido como terça-feira que vem, os ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes vão tomar posse como os novos presidente e vice do TSE. E uma das principais preocupações da Justiça Eleitoral neste ano é com o uso do aplicativo Telegram para envio de fake news e ataques durante as eleições de outubro. Barroso disse que uma das alternativas é a aprovação do projeto de lei que obriga os aplicativos a terem representação institucional no Brasil. E Fachin disse hoje em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que vai sim estender a mão a Bolsonaro, mas disse que não vai tolerar os intolerantes. Aproveitando que eu estou falando do Judiciário, hoje o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que cabe à Justiça Federal e não à Justiça do Trabalho analisar uma ação pública contra o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, por assédio moral contra servidores. Mas o ministro manteve os efeitos da decisão da Justiça do Trabalho que impediu Sérgio Camargo de participar da gestão de servidores. Além disso, Gilmar Mendes classificou os atos praticados pelo presidente do órgão como graves. E que atos foram esses, para você entender melhor essa história? Segundo o Ministério Público do Trabalho, o presidente da Fundação Palmares praticava assédio moral contra os servidores, como, por exemplo, perseguição político-ideológica, racismo e estigmatização social. E tudo isso acontecia contra servidores considerados por ele como esquerdistas. E esse tipo de perseguição também incluía o monitoramento de redes sociais. E em manifestações que foram apresentadas nessa ação, tanto o Sérgio Camargo quanto a Fundação Palmares negaram a existência desse assédio moral. E na decisão de hoje, Gilmar Mendes disse que esses comportamentos se mostram incompatíveis com o exercício de função pública de tamanha relevância e devem ser cuidadosamente investigados. Pela decisão, a nomeação e a exoneração de um funcionário da Fundação Palmares pode ser feita apenas por Bolsonaro ou por alguma autoridade indicada por ele. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,35% aos 113.627 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,76%, cotado a R$ 5,166. Já o euro terminou negociado a R$ 5,870, com uma valorização de 0,51%. No cenário internacional, praticamente todo dia aqui no Panorama CBN eu falo que o clima ficou tenso, né? Mas hoje, de fato, foi um dos dias mais tensos desde o acirramento da crise que envolve a Rússia e a Ucrânia. Porque o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse hoje, sem dar muitos detalhes, que Moscou busca um pretexto para lançar uma ofensiva contra a Ucrânia e que esta ação poderia incluir um ataque falso ou real com o uso de armas químicas.
Essa declaração dele foi dada em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a tensão na Europa. E Antony Blinken disse ter enviado uma carta ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, propondo uma reunião pessoalmente na Europa na próxima semana. Além disso, Blinken reforçou as declarações feitas hoje pelo presidente americano Joe Biden de que a Rússia estaria pronta para lançar uma invasão à Ucrânia nos próximos dias. Ele disse também que vai pedir a Moscou uma declaração clara de que não vai lançar um ataque. E Blinken disse que o único caminho para resolver essa crise é o diplomático. E antes dessa declaração do secretário, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a ameaça de uma invasão da Ucrânia pela Rússia é muito alta e que há indicações de que os russos estão se preparando para ir para a Ucrânia. Segundo Biden, há informações sobre uma operação de bandeira falsa, ou seja, a Rússia pode fingir que foi atacada para então usar essa agressão como desculpa para, de fato, agredir a Ucrânia. Enquanto isso, a Rússia anunciou hoje que expulsou o segundo diplomata mais alto dos Estados Unidos em Moscou, o vice-chefe da missão norte-americana na Rússia, Bart Groman. Agora eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Adriano Bernardino, o Dri. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.